Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez nesta noite, uma noite especial para todos nós, tão esperado por vocês, por nós que estamos aqui também trabalhando, procurando levar um pouquinho de consolo, levar uma palavra, e tenha certeza de que os mentores também levarão toda assistência espiritual. Hoje conosco Gisele Bichelli, do Centro Fraternal Bezerra de Menezes, e o tema: o poder da fé. A frase que trabalhamos esta semana: Jesus está conosco e nele nos cabe depositar toda a fé. Alegremos o coração, procuremos arejar os pensamentos e prossigamos adiante. Bezerra de Menezes. E a partir de agora nós vamos iniciar com a seguinte frase, trabalhar uma semana esta frase: não sejas vigia de ninguém, nem te tornes fiscal da conduta de outrem, quando muito tens a fazer em benefício próprio. Divaldo Franco. Não sejas vigia de ninguém, nem te tornes fiscal da conduta de outrem, quando muito tens a fazer em benefício próprio. Divaldo Franco. A lição que caiu para nós, capítulo 8, amai os vossos inimigos. E o tema, o ódio, o trecho que caiu para nós. Fénelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintivamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É assim, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena experimentei esta tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Capítulo 8, amai os vossos inimigos, o ódio. Eu convido agora todos vocês que estão em casa. Hoje nós vamos fazer um passe coletivo. Então eu peço para que você se coloque numa posição bem agradável, confortável, aonde você estiver. Procure se desligar de todos os problemas, de tudo aquilo que está à sua volta, e fique apenas centrado naquilo que eu vou falar e você vai acompanhando então. Tá certo? Vamos então fazer o nosso passo. Vamos fechar nossos olhos, inspirar tranquilamente e expirar. Inspirar e expirar. Lembrando de que o exercício da respiração, tão benéfico para o nosso corpo físico, para os nossos órgãos, para o nosso espírito, vamos, à medida que sentimos a necessidade de inspirar e expirar, vamos entrando numa sintonia mais alta. E com os nossos olhos fechados, nós vamos fazer a ligação
com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes. Todas as fraternidades que compõem a nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Aqueles espíritos que vêm em nome do Cristo para nos auxiliar, para retirar formas e pensamentos de encarnados, desencarnados, todas as energias negativas, tudo aquilo que nós somatizamos esta semana, as nossas tristezas, as nossas dores físicas da alma, enfim, vamos englobando tudo aquilo que vivenciamos nesta semana, procurando entregar a estes nossos amigos espirituais que com suas tochas eletromagnéticas vão queimando tudo o que for de negativo que estiver te envolvendo, envolvendo a sua família, envolvendo o seu lar. Mentalize toda a sua família neste instante e deixe que estes amigos espirituais possam queimar todas estas negatividades. Nós vamos, neste instante, mentalizando uma cor verde. Mentalize esta luz verde te envolvendo toda a sua família e o seu lar. Esta luz verde que vai recolhendo as negatividades e com o auxílio dos amigos espirituais, vão assim trabalhando ainda mais. Mentalize esta luz impregnando todas as paredes, todos os objetos, chão, teto, enfim, tudo que está à sua volta e da sua família. E nós vamos fortalecer ainda este verde, aquele local aonde nós sentimos uma energia impregnada ainda maior. Procure visualizar o local e pedir ainda assistência maior a estes amigos espirituais. Talvez aquele familiar mais difícil, aquele que está passando por uma provação maior, envolva este familiar nesta luz verde. Fortaleça e peça aos bons espíritos. E vão assim trabalhando com esta luz e vamos canalizando esta energia, esta luz verde que aquece, envolvendo um órgão seu, membro, as células do seu corpo ou de seu familiar. Mentalize e traga esta luz verde para o local mais necessitado, seja do seu corpo físico, espiritual, a sua parte emocional, mental. A cor verde da asepsia e da cura. Vamos mentalizando agora, neste momento, uma cor rosa e traga esta luz rosa para o seu cardíaco, envolvendo o seu cardíaco, a região do seu coração, trabalhando todas as mágoas, ressentimentos, todos os ódios, todas as tristezas e tudo mais, aquilo que carrega ainda dentro de você, para que esta vibração de amor possa envolver seu coração, fortalecendo os bons sentimentos, amor. Traga amor e alegria para dentro de você, dentro do seu coração. E da mesma forma, daquele familiar seu, possa também incluir e envolver esta luz rosa no cardíaco deste familiar ou de todos os familiares. Aqueles ainda endurecidos em sentimentos de amor, que possa quebrar estas barreiras e aquecer este coração
intensificando o amor que lá já existe, que ele possa ver com outros olhos tudo que está à sua volta, você e tantos outros, e da mesma forma você se encontra nesta situação. Mentalize uma cor amarela, envolvendo o centro da sua testa, o seu frontal. Visualize uma cor amarela e esta luz vai trazer o seu mentor individual mais próximo de você, seu anjo de guarda. Procure saudá-lo, agradecer, conversar mentalmente com este amigo espiritual. E ele tudo sabe, tudo vê, e vai auxiliar assim os bons espíritos a trabalhar este chakra para que os bons pensamentos fortaleçam. E vamos assim mentalizar: sou luz, sou paz, sou amor, sou saúde, sou esperança, sou fé e tantas outras coisas mais. Intensifique estes pensamentos e deixe que este mentor te sustente ainda mais. E assim abafando os pensamentos negativos. E toda vez que chegar um pensamento negativo, corte a ligação. E traga este amigo mais uma vez. E vamos buscando agora uma cor azul. E este azul nos liga com nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima. Vamos nos ligando com esta nossa Mãe querida, onde sempre lembramos dela, agradecemos, pedimos. Vamos envolver a nossa família, nosso lar, com o manto de Mãe Maria, Mãe Santíssima. Deposite o manto desta Mãe querida sobre o seu lar, envolvendo seus familiares, você, uma luz calmante, tranquilizante, e sinta o seu cardíaco mais tranquilo, mais sereno, sentindo esta proteção. Te agradecemos, Mãe Maria, Mãe Santíssima. E não poderíamos deixar de lembrar do seu Filho, nosso irmão, Jesus. Mestre Jesus, agradecemos pela noite de hoje, por este banquete espiritual, pela lição que nós vamos aprender e vai assim fazer com que a nossa fé cresça ainda mais. Temos a certeza, Jesus, que estará segurando em nossas mãos e o nosso Pai nos abraçando na noite de hoje, para que nós possamos assim entender cada palavra do Evangelho desta noite. O maior tratamento para cada um de nós. E agradecemos, Pai, pela vida, por tudo que temos, somos, e por esta casa, e por toda a nossa família. E todos nós, assim envolvidos por uma cúpula de proteção, onde os Espíritos vão trabalhando nesta cúpula, protegendo o nosso lar, contra tudo e todos, e que todas as forças contrárias batam nesta cúpula e volte em amor, seja de encarnado ou desencarnado. Temos a certeza de que assim, pensando desta forma, como nos ensina o Evangelho, combater o mal com o bem. E é no bem que nós estamos e vamos permanecer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo a nossa irmã Gisele com muito amor, muito carinho, para que ela sinta as nossas vibrações e que leve desta casa tudo aquilo que ainda toda a sua família necessita. Fiquemos em paz e estamos em paz, porque estamos com Jesus. Que assim seja. Deixa eu olhar. Tá, mais rápido? Pode ser meia hora mesmo? Tá. Gente, boa noite. Desculpa que eu cheguei bem em cima da hora hoje, né? Essa chuva aí não estava prevista no meu caminho. Hoje a gente vai conversar sobre a fé e para isso eu peço que Jesus nos envolva no seu amor. E Ele é que nos ensinou e nos demonstrou em todos os instantes o poder e o que significa a fé. Tem uma passagem no Evangelho, aonde, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho o tradicional, aonde um pai procura por ele, falando que o filho dele está muito doente, está lunático, e ele fala que já levou o filho dele para os discípulos de Jesus e ninguém conseguiu fazer nada. Jesus pede para o pai trazê-lo até ele e ele consegue afastar desse jovem os espíritos que estavam ali o atormentando e ele ficou são. E aí os discípulos vão ter com Jesus perguntando por que eles não tinham conseguido e Jesus conseguiu. E Jesus traz aquela passagem dizendo que aqueles são homens de pouca fé, que eles não acreditavam neles mesmos para poderem fazer a cura daquela criança, daquele jovem. E aí Jesus fala que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eles conseguiriam mover até montanhas. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quis dizer nessa passagem. Então, para quem conhece, o grão de mostarda, ele é minúsculo, ele parece menor que um gergelim praticamente, mas o que ele quer dizer é que essa semente minúscula traz todo um potencial para que a árvore da mostarda cresça, porque ela é uma árvore grandinha, ela não é uma plantação rasteira. Ou seja, naquele minúsculo grão desenvolve-se uma árvore razoável para dar a mostarda. E a montanha não é tirar um morro, um monte realmente físico daqui para se colocar lá, mas é lutar contra os nossos defeitos, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos atrapalha, nos impede de buscarmos a nossa evolução, de buscarmos o nosso crescimento, de buscarmos a nossa reflexão interior, como disse a nossa frase da semana, não é? Ou seja, não é ser fiscal dos outros, é ser fiscal de nós mesmos. E essas montanhas que a gente carrega é que nos impede de voltarmos para dentro de nós e a gente passa, às vezes, a vida numa ilusão que o conserto está fora, que o mundo está errado, só a gente está certo. E é aí que a gente começa a trabalhar, então, o poder da nossa fé. Gente, eu não devia ter com colar, óculos, né? Isso. Vamos lá. Então, o que nos atrapalha nesse crescimento? A nossa má vontade, a nossa preguiça, os nossos interesses materiais, as nossas paixões, os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa cegueira quando a gente cai num fanatismo, né? Às vezes até é uma obsessão, né? Uma subjugação que nos não permite enxergar a realidade verdadeira e sim uma realidade
totalmente desvirtuada porque a gente não está conseguindo enxergar com a razão. E se a gente for no dicionário, o que ele fala sobre fé é assim: fé é o sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Então, até no dicionário ele diz que já está dentro de nós essa fé. E quando a gente lê no Evangelho também é dito isso, ou seja, todos nós nascemos com a fé já dentro de nós. O problema é que às vezes a gente a abafa, ou seja, a gente não planta lá o grãozinho de mostarda para deixá-la germinar. Então, o que a gente precisa é fazer, regar, para que essa fé se fortaleça e cresça dentro da gente. E aí eu vou questionar, vou convidar todos vocês a fazerem uma reflexão, várias, né? Como que está a nossa fé hoje? Né? Ou seja, antes de ser espírita ela podia ser de um jeito, eu já sou espírita há um tempo, mas como ela está hoje? Então ela é uma fé sincera? Ou ela é uma fé insegura? Que às vezes ela está boa, às vezes nem tanto. Tem dia que eu acordo totalmente crente e fortalecido, no outro dia eu acordo totalmente abalado e inseguro. Ela é uma fé robusta ou ela é vacilante? Ela é uma fé que persevera, que insiste, que luta, que vai atrás? Ou ela é uma fé hesitante, que fica ali sempre com o pezinho para trás, não se esforçando tanto, não acreditando de que as coisas sejam possíveis? Ela é uma fé verdadeira ou ela é uma fé incerta? Ela é uma fé calma, paciente, ou ela é violenta? Quando as coisas dão certo, está tudo bem. Quando as coisas dão errado, eu fico nervoso e irritado e a minha fé some. Ou ela é uma fé que sabe esperar, ou ela é uma fé que seja feito a minha vontade e não a vontade do Pai. Que seja tudo feito imediato. E aí, quando as coisas não acontecem como a gente programou, a gente se desespera. E aí a gente tem que pensar um pouco como é que está. E aí eu vou contar uma historinha do naufrágio, eu não sei se vocês conhecem, mas era um naviozinho, um barquinho que estava atravessando, passando, veio uma tempestade, derrubou todo ele, matou todo mundo, sobrou uma pessoa viva no mar, que conseguiu ali encontrar um pedacinho de madeira do que sobrou do barco, da embarcação, e essa embarcação foi levada até uma ilhota. Quando ele chegou lá, ele olhou para aquele mar imenso, sem conseguir atenar para onde que ele podia estar. Ele agradeceu a Deus porque ele conseguiu estar vivo diante daquele acidente, daquela tragédia, por ele ter encontrado aquela tábua que o salvou. E aí ele começou a andar pela ilha e ele conseguiu montar um pequeno casebrezinho com folhas, com umas madeirinhas que ele encontrou para abrigo. E todo dia ele saía para buscar alguma coisa para comer. E ali ele pedia, ele orava e agradecia, ele tinha fé que ele ia ser encontrado. E ele orava pedindo, ele tinha fé que ia ser encontrado. Um belo dia ele saiu para buscar alimento, foi um pouco mais longe e quando ele retornou, o casebrezinho, aquele nem chegava a ser um casebre, né? Aquela tendinha que ele tinha feito havia pegado fogo. Mas ele na mesma hora se jogou no chão e começou a chorar e começou a brigar com Deus dizendo: meu Deus, eu que sou tão fiel, na hora que eu mais preciso do Senhor, o Senhor faz uma coisa dessa comigo. Na hora que eu estou aqui todo resignado com tudo o que aconteceu, o Senhor tinha que me tirar, inclusive, a minha casinha, meu casebre, e estava lá desesperado e chorou até adormecer, inconformado com o que havia acontecido. Então, essa fé é verdadeira, é vacilante, é robusta ou é incerta, é insegura? No dia seguinte, chega uma embarcação e ele acorda com o barulho. E aí ele, surpreso, ele é resgatado, ele fala: mas como que vocês me encontraram aqui? Foi a fumaça que a gente enxergou vindo da casinha que pegou fogo lá, do que tinha pego fogo. Então, até nos momentos mais complicados e difíceis da nossa vida,
a gente tem que acreditar, a gente tem que fortalecer a nossa fé, que Deus está nos amparando, que Deus está conosco, nos sustentando, e como diz aquela música, né, ou aquela poesia do Pegadas na Areia, que nós estamos sendo carregados no colo nos momentos mais complicados da nossa vida, por isso que aparece uma pegada só na areia. Então, não existe na nossa vida nada que esteja fora do lugar. Tudo está perfeito, tudo está como deve estar. A oração da serenidade, não sei se vocês conhecem, ela deve ser anterior às reuniões de anônimos, mas todas as reuniões de anônimos a usam muito, e eu a trago para vocês aqui, porque é: Senhor, concedei-me a serenidade, a coragem, deixa eu pensar a ordem, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, para que eu tenho? A minha fé está onde? Nessa serenidade de aceitar as coisas como elas são, porque eu não tenho controle sobre muitas coisas nessa vida, praticamente sobre tudo. Eu não tenho controle sobre a chuva, sobre a enchente, sobre o fogo, sobre o trânsito, sobre as pessoas que convivem comigo no meu lar, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Eu tenho controle sobre uma única coisa: sou eu. Minhas atitudes, minhas escolhas, os caminhos que eu percorro, e isso depende de uma coisa chamada coragem, que é o que o título da nossa palestra é coragem da fé. Porque para eu lutar comigo mesmo, para eu resolver mudar as coisas que eu posso, que sou eu preciso de coragem. Porque às vezes, melhor, muitas vezes, é mais fácil eu me sentar e reclamar do mundo do que eu levantar e começar a minha transformação pessoal. Então, eu não tenho o fiscal dos outros. Quando eu desencarnar, eu posso até passar a vida fiscalizando o vizinho, né? Mas quando eu desencarnar, não é isso que vai ser me questionado. Gisele, o que foi que você viu que os outros faziam? Me conte tudo de errado que todo mundo fazia. Não é essa a pergunta que vão me fazer. Vão me perguntar o que eu fiz da minha vida. O que eu conquistei moralmente. Né? O quanto eu evoluí espiritualmente. Não são minhas conquistas materiais, não são os meus inimigos e amigos, são o que eu fiz de bem, o quanto eu fui útil na minha passagem por essa encarnação. Então eu tenho que fiscalizar sim a mim, porque a gente melhora. Eu não sei, eu sou espírita há muito tempo, eu acho que eu não sou o que eu era antes de entrar no espiritismo, mas eu estou longe de ser uma perfeição. Então a gente hoje, o que muda é que hoje a gente consegue reconhecer mais rápido as pisadas da bola que a gente dá. Que antes a gente dava, pelo menos eu dava, eu nem achava que estava dando. Achava que estava todo mundo normal. O resto é que estava com problema. Hoje a gente já começa a ter consciência de onde são as nossas fraquezas. Aonde é que a gente escorrega. E o que a gente consegue quando a gente começa a tomar consciência disso, que é essa fé, essa coragem de lutar com a gente, é de reconhecer mais rápido que a gente errou, é de ter coragem de pedir desculpa, é de voltar para trás e refazer algumas coisas e consertar que a gente percebeu que fez errado. Quando a gente faz aquilo que Santo Agostinho nos convida todas as noites, de quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente fazer um balanço do nosso dia e ver se a gente fez todo o bem que podia, se a gente não magoou ninguém. E é aquilo, a gente é diferente das pessoas. Hoje está muito em moda uma palavra chamada empatia. Que o que é a empatia? Que é o que ele fala, é se colocar no lugar dos outros. Mas não é se colocar no lugar dos outros e continuar sendo a gente mesmo, né? É tentar sentir como o outro sente, que é muito diferente de nós. Um exemplo simples, que é bem lúdico, dor. Cada um de nós tem resistência à dor diferente. Edson, dentista, né? Quantas pessoas que ele trata?
Um quer fazer sem anestesia porque tem medo de agulha, né? O outro já quer que nem precisa, mas já quer anestesia porque não quer nem pensar em sentir dor. Tem pessoas que caem, se ralam inteiro, levanta e continua. Tem pessoas que só de tropeçar já precisa sentar e não fazer nada. Por quê? Somos diferentes. Tem certo? Tem errado? Não. Somos apenas diferentes. E aí é que a gente se coloca, aí a gente se acha muito forte, vê o outro chorando, chega lá, você é um banana, você é um fracote, um raspãozinho desse, você está fazendo esse escândalo. Isso não é empatia, né? Ou seja, para aquela pessoa, a dor está intensa. É a mesma coisa quando a gente vê uma dor e a gente chega para a pessoa, que a pessoa está descabelada, a gente vem e traz um problema bem maior. Né? Ou seja, assim, olha, você perdeu isso, mas tem gente que perdeu aquilo. Deus não dá para a gente a dor maior do que a gente aguenta. Então, aquela pessoa talvez é aquilo que está no aprendizado, que se fosse mais mesmo, ela não aguentaria. Mas, às vezes, nos falta o quê? Humildade. Nos falta coração para poder ajudar aquela pessoa o quê? A fortalecer a fé dela. Que às vezes a gente tem a nossa fé maior, mas isso não faz com que a gente possa desdenhar da fé dos outros. E aí, existe a fé humilde e a fé orgulhosa. Eu não sei, mas assim, já rodou muitas coisas na internet falando dessa fé, né? Que assim, as pessoas que desafiam Deus, como o Titanic, né? Nem Deus faz afundar e está lá o Titanic afundado. Por quê? Porque às vezes realmente, né, Deus tem o controle de tudo. A gente não pode se achar maior do que Ele. Porque toda vez que a gente acha isso, alguma coisa vai vir para nos mostrar a nossa pequenez. Está aí Chico junto com Emmanuel, quando ele fala que ele era um cisquinho, que ele era uma formiguinha. Não, você é a ameba dando... Nós não somos nada. Perante o universo, perante tudo, a gente tem sim que fazer a nossa parte. Por quê? A soma do bem de que todos nós fizermos vai resultar um mundo de regeneração que está demorando tanto para chegar. E por quê? O mundo vai mudar? Não. O mundo já está pronto. Quem precisa mudar somos nós. E às vezes o que a gente fala? Eu não acredito que esse mundo ainda vai virar de regeneração, porque olha, está difícil. Lógico que está difícil, porque as pessoas continuam pensando da mesma forma. Continuam com pensamentos negativos, continuam não acreditando no que é possível e pior, não estão fazendo a própria parte, que é minúscula. Mas, de novo, é a soma de todas as nossas boas ações que vai acarretar um mundo de regeneração, ou seja, um mundo melhor. Existe a fé religiosa, que é a fé cega e a fé raciocinada. E aí a gente vai encontrar a cega, gente. Se a gente ainda estuda um pouco lá para trás, a gente ainda encontra nos dias de hoje, são pessoas que não examinam nada e aceitam tudo aquilo que a pessoa que está aqui na frente falando é verdade. Né? Ou seja, eu escolho uma religião e pode ser até a espírita, porque quem pense que todas as religiões são dirigidas por seres humanos. Todos nós falíveis, podendo errar, tentando acertar mais, errando menos, mas somos seres humanos com essa dificuldade, né? Com defeitos e virtudes. E aí, não quer dizer que eu aqui, enquanto palestrante, fale super bem tudo isso para vocês e na minha vida diária eu não cumpra absolutamente nada do que eu estou aqui falando. Por isso que a gente é palestrante, para ver se a gente aprende um pouco mais, né? Porque a gente ouve primeiro as coisas que a gente fala do que vocês, né? Chega aqui. Mas, às vezes, a pessoa sobe na cabeça, né? Às vezes ela até começa com uma boa intenção e no meio do caminho ela é desvirtuada. E eu vou falar que todas as pessoas que têm um poder de mando numa causa do bem são muito mais assediadas pelo plano inferior do que pessoas que não estão preocupadas com nada de fazer o bem ou melhorar o mundo, né? Ou seja, as pessoas que têm muito mais força de vontade, que têm um poder de influenciar um número maior de pessoas para o bem,
é lógico que eles vão ser muito mais atacados pelo plano inferior para tentar tirá-los da missão. E às vezes é isso que acontece. Eu começo com uma boa intenção, todo mundo começa a aceitar o que a Gisele fala, porque, nossa, ela fala bem, ou ela é maravilhosa, ou quando eu ouço o que... Amanhã eu peço e começo a falar umas abobrinhas aqui, começo a falar coisas que já não são mais tão verdades, e vocês começam a aceitar, porque se até ontem eu falei tudo que era legal, vocês começam a achar que eu continuo falando coisas legais. E pode ser que eu não esteja mais nesse clima, nessa vibração. O que cabe a cada um de nós? Até Kardec está escrito no livro dele. Tudo que você lê aqui, não acredite. Passe pelo crivo da sua razão, analise, verifique, veja se faz sentido para você. E se fizer, continue. Se não fizer, questione. Não aceite tudo cegamente. Analise, reflita. A fé cega aceita falso e aceita verdadeiro, porque ela não faz juízo. E a fé raciocinada, ela compreende, ela vai atrás da compreensão do que foi dito para ver se faz sentido aquilo que está sendo falado ou não. Às vezes, de cara, o que está sendo dito, fala, nossa, é isso. Eu fui católica há 22 anos e era frequentante de grupo de jovens, de ir na igreja, de ir na missa, e questionava um monte de coisa que me respondiam terrivelmente, é porque Deus quer assim. Você é muito perguntadeira, né? Fica quieta. Quando eu entrei no Espiritismo, aos 22 anos, no primeiro dia que eu estive numa casa espírita, no Eurípides, aqui na Marina, em Santo André, a pessoa falou várias coisas que para mim fizeram todo sentido e que me responderam mais da metade das perguntas que eu trazia em 22 anos, numa noite de palestra, ele me esclareceu tudo. Ou seja, para mim, encaixou o quebra-cabeça, sabe aquelas pecinhas que estavam faltando? Fez sentido. Para todo mundo é o Espiritismo que faz o sentido? Não, eu tenho uma amiga extremamente católica, ela fala, Gisele, eu não preciso disso que você precisa para acreditar em Deus. Né? Eu não preciso desses questionamentos que você faz tanto, por que isso, por que aquilo, e o Espiritismo, eu não preciso, eu acredito em Deus. Né? Então, ótimo, siga, né? Eu preciso. A fé raciocinada, ela traz o livre-arbítrio. E a cega, ela produz o fanatismo. Ou seja, a gente vira fanático. Agora, o que o livre-arbítrio nos traz? O poder da escolha. Então, mesmo sendo uma fé raciocinada, eu consigo entender quando eu faço uma escolha errada. Porque, às vezes, eu escolho fazer uma escolha errada. Né? Ou seja, assim, hoje é dia de trabalho, é o último dia do capítulo da novela. Ah, vou faltar um dia. Né? O ano inteiro eu fui. O que é faltar um dia? Então, eu sei que não é o que eu tenho que fazer, mas o que tem, né? Um dia. Então, eu escolho, consciente, mas eu tenho que assumir. Né? Divaldo, nas diversas palestras, conta de Joana cobrando-lhe a todos os instantes o momento. Ou seja, ele lá recém-operado do coração, de cama, Joana chega no dia seguinte da cirurgia e falou, vamos, eu vim aqui para a gente trabalhar. Ele falou, mas eu estou operado. Ela falou, né? Ele falou, não, o médico falou que eu estou de repouso absoluto, que eu quase morri, eu tenho 6 semanas de vida. E ela falou, ok, o que vai acontecer daqui a 6 semanas? Ele falou, talvez eu morra. Tá, e se você for trabalhar hoje? É bem provável que eu morra. Então ela falou, eu prefiro que você morra trabalhando a você morra na ociosidade. Né? Então, assim, a gente faz escolhas a todos os instantes. Mesmo sabendo que às vezes a escolha é errada. Mas o que o Espiritismo nos traz e o livre-arbítrio? Eu tenho que assumir as escolhas que eu fiz. Né? Eu adoro a história do cara que ia fazer a conversão na contramão. Ele estava indo para um lugar, viu que a rua, o número que ele queria estava do outro lado, não conhecia muito o lugar, viu que tinha um retorninho ali com a placa de proibido conversão, ele fez a conversão. Ele olhou, foi cauteloso, viu se vinha carro, não vinha, ele fez a conversão. Ele acabou de fazer a conversão, ele ouviu, naquela época, o apito, né? Porque agora é tudo radar, né? Ouviu o apito, ele parou. Aí o guarda parou e falou assim, seus documentos, ele deu, ele falou, tá, moço, você não viu a placa desse tamanho que não poderia fazer a conversão? Ele falou, seu guarda, a placa eu vi, eu não vi o senhor.
né? Ou seja, assume. É isso, pelo menos. Quando a gente faz as escolhas erradas, não tem problema. Problema tem consequência. Problema não, tem consequência. Ou seja, assumir as escolhas mais desviadinhas do caminho que a gente faz, assumir já é um melhoramento nosso, porque antes a gente negava. A gente preferia mentir. Não, eu não vi, estava meio atrapalhado, perdido, não vi. Não, eu vi. Né? Ou seja, isso já é uma evolução, assumir os nossos erros. Quanto tempo eu tenho? Mais 7 minutinhos. A fé raciocinada apoia-se sempre na lógica. A gente sempre vê que o espiritismo está apoiado na ciência, na filosofia e na religião. Ele não é uma causa que nega, uma religião que nega qualquer uma das outras coisas. Se não estiver casado com a ciência, a gente também vai rever os nossos conceitos para poder seguir. Mas até o momento a gente viu que a ciência que está alcançando muitas coisas que André Luiz e Emmanuel já falavam. E a gente, na fé cega, o que acontece muitas vezes? Às vezes é a manipulação das pessoas de fé até muito grandes, que são agraciadas pelo plano maior, apesar que no plano físico, às vezes, elas saiam prejudicadas. O que cabe a gente? Amar a Deus sempre, entender o quanto importante eles são, mas a gente tem que entender por que a gente ama a Deus. Não é amar por obrigação. É amar por sentir e entender o que significa Deus na nossa vida. E é abrir os nossos corações para tudo que Ele nos oferece. Quem não tem fé, vive sempre muito mais difícil. Tudo é muito mais pesado. Porque não tem aonde crer, aonde se apegar, não consegue enxergar futuro, não consegue enxergar muitas vezes razão para que as coisas aconteçam. E a nossa fé, ela é testada nos momentos de dor. Principalmente porque às vezes a gente acha que a nossa fé é robusta, é raciocinada, é tudo do lado bom que eu comentei, mas na hora que me é tirado um pai ou uma mãe, quando me é tirado um filho, quando eu perco tudo que eu conquistei material, quando a doença acomete a nossa vida, às vezes a gente fala, cadê Deus? Igual o naufrágio, né? Aonde está Deus? Quando a dor é com a gente ainda pode até brigar um pouquinho e se reerguer. Mas quando a gente perde um ente querido e quando a gente chega muito próximo de filhos, eu já vi muita gente, católico, espírita, protestante, o que for, que na hora que a dor realmente, que você precisava, é a prova da sua vida, a pessoa sucumbir. Ou seja, a pessoa perder a fé. Ou seja, ela não acreditar em mais nada. E por quê? Porque Deus não realizou a vontade dela. Eu pedi, eu orei, eu fiz tudo que Ele me ensinou, eu segui o Evangelho, eu fiz tudo direitinho e Ele fez isso comigo. Também agora não acredito mais, porque não é justo. Eu fazia tudo, eu ia no centro toda quarta-feira, eu trabalhava no passe, eu fazia tudo e agora Ele me faz isso? Por quê? Eu não sou merecedora, eu não mereço. E aí, de novo, não tem nada fora do lugar. Se tudo que a gente aprendeu não servir para o momento da prova, a gente não aprendeu nada. E é por isso que a gente precisa, sim, fortalecer a nossa fé. É uma fé com coragem para enfrentar os momentos das provas. O bom do Espiritismo, que essa vida é passageira. Né? Existe vida após a morte, é vida após a vida. A gente sabe que o plano espiritual é a nossa casa. E a gente tem espírito enfornado dentro de casa com medo do Covid. Respeito, mas é o medo de morrer. Porque senão não teria que ter tanto medo. Eu tenho medo da morte. Se eu sei que a minha vida é do outro lado, a verdadeira, que aqui é uma passagem, eu teria que rever um pouco todo esse medo. Acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer as coisas corretas. Mas o medo não cabe. Certo? O medo não cabe. E para encerrar, eu quero ler a história, não sei se vocês conhecem, A Lenda das Três Árvores. Que é uma historinha de prova de fé.
Numa reunião de espíritos, pediram o velho Simão Abileno que falasse sobre a resposta de Deus às nossas preces. Ele então, que era mestre na arte de contar história, repetiu uma antiga lenda que faz parte dos contos populares de muitos países, que dizia assim: num grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda bem jovens pediram a Deus que lhes desse destinos importantes e diferentes. A primeira queria que sua madeira fosse empregada no trono do mais alto soberano da terra. Depois de ouvi-la, a segunda pediu para ser usada na construção do carro que transportaria os tesouros desse poderoso rei. A terceira desejou ser transformada numa torre, nos domínios do mesmo rei, para mostrar o caminho do céu. Quando terminaram de dizer suas preces, Deus enviou um anjo até a mata para poder dizer que as preces dele, que os pedidos seriam atendidos. Mas passou muito tempo. Quando elas já estavam bem crescidas, vieram alguns lenhadores e derrubaram as 3 árvores, deixando-a muito triste as árvores vizinhas. Elas foram arrastadas para fora do bosque. Perderam seus galhos, perderam suas folhas e raízes, mas não perderam a fé nas promessas que o Criador havia feito. E se deixaram conduzir com paciência e humildade, mas elas jamais podiam imaginar o que veio acontecer depois de muitas viagens. A primeira árvore caiu nas mãos de um criador de animais, que mandou transformá-la num grande coxo para seus carneiros. A segunda foi comprada por um construtor de barcos. E a terceira foi recolhida na cela de uma prisão para ser aproveitada futuramente. As 3 árvores, mesmo separadas e em grande sofrimento, continuaram acreditando nas palavras do mensageiro celeste. No bosque, porém, as outras árvores haviam perdido totalmente a fé no Criador e no valor das preces. Elas ficaram surpresas em saber que muitos anos mais tarde, as 3 árvores foram atendidas em seus desejos. A primeira foi forrada com panos singelos e serviu de berço para Jesus recém-nascido. A segunda, na forma de uma barca de pescadores, foi usada por Jesus para transmitir sobre as águas belos ensinamentos. E a terceira árvore, transformada apressadamente numa cruz, seguiu junto com o mestre para o Gólgota. E ali, erguida no alto do monte, ela guardou valentemente o corpo de Jesus e recebeu seu coração cheio de amor pela humanidade. E assim indicava o verdadeiro caminho ao reino de Deus. Terminada a narrativa, Simão silenciou comovido e, depois de uma pausa com lágrimas nos olhos, ele concluiu: em verdade, meus amigos, todos nós podemos dirigir as preces mais diversas. No entanto, todos precisamos saber esperar e compreender as respostas de Deus. Então, que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos dê o entendimento que precisamos quando oramos o Pai Nosso e falamos: seja feita a sua vontade. Que guardemos um coração sereno, na certeza que não tem nada errado em nossas vidas. E se a gente tem o poder de mudar qualquer coisa, são as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas escolhas. Que tenhamos a coragem necessária para exercitar a nossa fé em nossas vidas. Que assim seja. Agradecemos, Gisele, pelos ensinamentos desta noite. Tenho certeza que você aí do outro lado vai refletir, vai pensar bastante, e fica aí então a sugestão da Gisele: como está a sua fé? Palestrante de sexta-feira, Hilda Doreto, do Centro Espírita Pátria do Evangelho, do Lar Emmanuel, e o tema: o momento presente, o significado para o espírito. Quarta-feira que vem, palestrante Marco Caldana, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, perdão das ofensas.
as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez o nosso trabalho, a live que nós fazemos aqui todas as quartas e sextas-feiras. Estamos às quartas-feiras às 19h, sexta-feira às 14 horas. É um tratamento onde você deverá escolher o dia melhor para você e você deverá se preparar, assim como nós também nos preparamos. Você deverá fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo pela manhã, ou um momento que você estiver mais tranquilo. Caso você não tenha Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia. Procure ter um dia bastante tranquilo, porque é um dia especial para você, um dia onde você receberá toda a assistência espiritual, e depende muito da condição de como você vai estar para receber tudo isto. No momento que você for deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possa dar assistência a você, a sua família, ao seu amigo, né? Você que também tem um amigo que passa por algum problema, alguma dificuldade, peça para entrar lá no nosso site para ver como que faz o tratamento à distância, ou explique para ele. E é o momento em que você faz esta ligação. Nós pedimos para que deixe uma água para ser fluidificada, pode ser um copo, uma garrafa, uma jarra, e os mentores vão fluidificar, e amanhã pela manhã você vai começar a beber esta água 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente, e deverá beber esta água até a próxima quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, sobrou água, beba toda a água, e à noite você deverá então colocar uma nova água. Esse procedimento você vai repetir por várias vezes, né? Porque como nós estamos fazendo o tratamento aí à distância, então até retornarmos, né, e você passar por avaliação, ou aqueles que moram longe, que realmente não poderão retornar aqui ou vir na casa, mas faça até você se sentir melhor, se sentir bem e ter um acompanhamento também com o seu médico da matéria. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, e não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Não é porque nós não estamos aqui presencialmente que a cirurgia não acontece. Se acontece, você deverá respeitar como uma cirurgia material. Nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo seu médico da matéria, faça, por gentileza. Se você tiver que passar por cirurgia material, no dia mentalize e peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você ou alguém da sua família, algum amigo que tenha que passar por cirurgia material. Digo sempre aqui que a palestra é a maior das cirurgias. É importante você acompanhar as palestras, né, as lives nossas aí e de outros que estão acontecendo, porque aí nós vamos aprendendo, vamos mudando os nossos pensamentos e sentimentos, e isso faz uma grande diferença. Então procure assim aprender também um pouquinho sobre a doutrina. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, nós temos lá no nosso site www.searadasfraternidades.org.br, ou faça a sua pergunta g.e.searadasfraternidades@bol.com.br, e nós vamos respondendo dentro do possível as suas perguntas. O programa da rádio, sábado, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Convidado Luiz Armando, das 8 às 9h30. Você poderá fazer a sua pergunta também. É bastante interessante este livro, né? Quem não leu, pelo menos
acompanhe o trabalho no sábado, através do Facebook do Núcleo Espírita O Semeador. Não é mais pela Rádio ABC, mas através do Núcleo Espírita O Semeador, você poderá também fazer alguma pergunta e concorrerá a um livro também. Agradecendo sempre de colaboração de vocês com o nosso delivery, né, que fazemos, sábado fazemos, às vezes fazemos alguns, toda quarta e sexta fazemos aqui, toda a sua doação, colaboração, o que você oferece aqui para a nossa casa. E todas as segundas-feiras nós temos o nosso trabalho de desobsessão. Então, você que passa por um processo semelhante ou parecido, né, ou talvez necessitando de uma assistência espiritual mais direcionada, todas as segundas-feiras, às 20 horas, faça a ligação com a nossa casa. Os trabalhadores estarão também em suas casas, fazendo todo o trabalho e estarão ligados, né, com a casa também, e você receberá toda a assistência espiritual. Casos de síndrome do pânico, depressão, possessão, obsessão, vários casos, incluindo aí neste tratamento das segundas-feiras, ok? Às 20 horas. Não precisa dar o seu nome, apenas você faça uma conexão aqui com a nossa casa, pode deixar uma água lá, né, se for o caso, e tenha certeza que você receberá assistência espiritual. Que Jesus abençoe seu lar, abençoe você, sua família, abençoe todos aqueles que estão ligados conosco, né, recebendo aí toda a assistência espiritual. Tenha certeza que o plano espiritual jamais desampara, né? Como a Gisele disse, às vezes a gente pede uma coisa, quer uma coisa, talvez ainda não é o momento, ou talvez não é para acontecer isso, mas vamos continuar firmes, com fé, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus abençoe todos vocês e até o próximo encontro, sexta-feira às 14 horas e quarta-feira às 19 horas. Muita paz.